Olá, tranquilo? Sou eu aqui, Felipe Robledo, de novo, e vamos fazer um vídeo agora sobre Idade Média, alguns aspectos gerais. Na verdade, vamos fazer dois vídeos, tá? Um primeiro vídeo, montando as estruturas básicas do que são as características da Idade Média. E no segundo vídeo, os elementos responsáveis pela crise medieval, certo? E aí, vamos então por partes. Primeira questão básica é entender o que é a Idade Média, tá? E aí, então, eu estou falando de uma Idade Média que ela está ali basicamente durante 1000 anos. Eu vou ali do século V ao século XV. Eu vou ali da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla, beleza? E aí, então, vamos entender o seguinte. Vamos lembrar que a queda do Império Romano, ou seja, essa fase fundamental para a gente poder entender esse surgimento da Idade Média, ele vai se dar basicamente por dois grandes fatores. Eu tenho a própria expansão do Império Romano, o gigantismo desse Império Romano, no qual fica muito difícil controlar as fronteiras, aliada à ideia das invasões bárbaras, certo? Ou seja, a invasão daqueles povos considerados bárbaros pelos romanos, porque simplesmente não seguiam a determinação, o estilo de vida romano, que era quem dominava ali a antiguidade clássica, beleza? E aí o que acontece na verdade? Essa Idade Média, então, ela vai acabar se formando da junção de elementos, tanto de Roma, quanto desses povos bárbaros. Então, por exemplo, eu posso trazer de Roma para cá a ideia da Igreja Católica como grande instituição, o cristianismo como grande religião, a Igreja Católica como grande instituição religiosa, certo? Eu posso trazer, por exemplo, a ideia de um colonato, uma certa relação entre um homem e alguém que é dono de uma terra. Por conta dos bárbaros, por exemplo, eu posso trazer a ideia dos comitatus, ou seja, um juramento de fidelidade entre homens. E, ao mesmo tempo, esta transição ali da Idade Antiga para a Idade Média acaba culminando em uma ruralização, certo? E, ou seja, eu vou começar a pensar numa Idade Média de uma economia que ela é rural, agrícola, agrária, baseada ali em grandes unidades produtivas que a gente vai chamar de feudo. Daí você chamar a Idade Média também de feudalismo ou sistema feudal. Então, esses feudos, essas grandes fazendas, se é que a gente pode falar assim, essas grandes áreas de produção agrícola, se dividem basicamente em três grandes áreas. O chamado manso senhorial, que é basicamente a terra onde mora o senhor. O chamado manso servil, que é a terra onde mora o servo, na sua grande maioria, porque é óbvio que eu tenho servos que moram no manso senhorial para servir diretamente ao senhor feudal. E eu tenho o manso comunal, bosques, lagos, rios, onde eu pego muito ali da minha matéria-prima, certo? Madeira, água, etc, etc. Pois bem, então, essa lógica feudal, este feudalismo, esse sistema feudal, produz para a sua subsistência. Sim, eu não tenho uma ideia na Idade Média de produzir para sobrar, para vender. Não é a minha ideia principal, não é a minha vibe nesse momento. Através de uma estrutura conhecida como rotação de cultura, que basicamente é o seguinte: eu produzo um produto A, sei lá, trigo, num espaço, no outro espaço eu produzo, sei lá, batata, e no outro espaço eu tenho o pousio ou descanso. Vindo a colheita, eu faço uma nova plantação. Onde eu plantei batata, eu planto trigo. Onde era o pousio, eu planto batata. E onde eu plantava trigo, eu tenho o pousio. O que, teoricamente, vai fazer com que eu tenha minha terra tendo uma maior durabilidade. E aí, então, esta economia rural, agrária, subsistência, ela vai determinar uma certa ordem social. Ordem essa muito clara, dividida em três. Aqui, ó, do ladinho. O chamado clero, nobres e servos, com estruturas, instituições e definições muito claras do que cada um faz. Então, por exemplo, qual é a função do clero? O clero são os que oram. A igreja é aquela que ora pela salvação da sua fé. Melhor, pela salvação da sua alma. É quem garante a sua ideia da sua fé. É quem determina aquilo que você tem que fazer para ser salvo. E isso é fundamental para você entender uma coisa interessante. É a ideia do poder que a Igreja Católica tem na Idade Média. A maior senhora feudal da Europa é a Igreja Católica. Muito porque, nesta fase da história, a salvação se dá por um conceito que a gente chama de salvação pelas obras. Ou seja, você é salvo por aquilo que você contribui para a Igreja, certo? Além do que, de uma série de vendas de indulgências e simonias. Indulgências, basicamente, a venda do perdão dos pecados, fundamental para alguns elementos da Igreja Católica daqui a pouquinho. E a simonia, quando você compra elementos considerados santos, certo? Além das doações que você faria para a igreja para ter sua alma
salva. E aí você pode contar, inclusive, quando morre um nobre, você pede para a igreja rezar pela alma dele durante 1000 anos e você vai pagar por isso. Abaixo do clero, nós temos os nobres, ou cavaleiros. E aí, qual é a função básica da nobreza aqui? Fazer guerra. A galera da defesa. Todo mundo que já viu o filme medieval viu isso. Seus cavaleiros armados do seu cavalo de armadura, certo? Comandando as batalhas. Sim, comandando, porque na frente deles você tem toda aquela turba de camponeses, de mercenários, de servos, sempre, porque você não tem neste momento um exército nacional. O exército nacional é algo que vai ser criado a partir da formação do Estado Nacional nessa transição Idade Média e Idade Moderna, que tem aí num vídeo no canal a formação dos Estados Nacionais, aspectos gerais. Pois bem, e abaixo então eu tenho eles, os servos, que fazem o quê? Trabalho, servem. É a galera que mantém essa estrutura econômica funcionando. Isso é muito bem determinado e, mais importante, uma sociedade estamental na qual você não tem mobilidade social. Ou seja, se você nasceu servo, você vai morrer servo. Se você nasceu nobre, você não vai nunca morrer servo. Mas não quer dizer que você não possa sair da nobreza e participar, por exemplo, do clero. Sim, grande parte do alto clero, porque vamos lembrar que o clero vai seguir uma lógica a partir da Idade Média do celibato, certo? Esse clero tem que vir de algum lugar. Então esse alto clero, ele vem basicamente desta nobreza, que muitas vezes não tem direito à herança, porque não é o primeiro filho homem, um tal de direito de primogenitura. Se fosse mulher, você seria casada com alguém, é uma sociedade patriarcal extremamente machista. Então parte desses segundos filhos tem como uma das suas saídas para a sua vida fazer parte do clero, o que vai levar, por exemplo, nessa fase da história, a você ter uma formação de um clero em grande parte sem nenhuma vocação sacerdotal. O que vai ser uma das causas, por exemplo, quando você for discutir a crise da Igreja Católica, que vai gerar a ideia da sua reforma protestante. Lutero, Calvino, Henrique VIII. Lembra? Quando você tem aquela fase da história da reforma protestante, um dos starts para isso, no caso principalmente do luteranismo, é esse despreparo clerical. E aí essa sociedade muito bem organizada, muito bem definida, ela tem que se relacionar. Então eu passo a ter dois tipos de relação. Uma relação horizontal, ou seja, dentro da sua mesma classe. Eu estou falando basicamente de quê? Nobres com nobres. E uma relação vertical, em classes diferentes. Estou falando de nobres com servos, ok? Bem, dentro da relação horizontal, eu vou chamar isso de suzerania e vassalagem. Sim, eu tenho um nobre que será um suzerano e eu tenho um nobre que será um vassalo. E aí, qual a diferença? Simples. Suzerano é o nobre que vai doar um feudo, doar um pedaço de terra a outro nobre que, ao receber, se torna vassalo deste suzerano. E isso funciona muito simples. Vamos lá. Qual o interesse de alguém se tornar suzerano? Ao me tornar suzerano de alguém, este meu vassalo passa a ter que me pagar tributos e ceder homens a mim sempre que eu for ameaçado. Em contrapartida, ao me tornar vassalo de um suzerano, eu passo a poder ser defendido por esse suzerano. E isso acontece numa cerimônia comandada por um membro da Igreja Católica, na qual o suzerano ele faz o seguinte: ele coloca o seu vassalo ajoelhado à sua frente e entrega a ele um pedaço de algo que signifique o feudo recebido, a chamada investidura, seguido de uma pergunta ao seu vassalo. A pergunta é simples: você quer ser meu homem? O vassalo então se levanta e responde sim. Recebe a investidura e o acordo é firmado através de um beijo, chamado ósculo. Mas Felipe, por que ninguém assina? Porque, na sua grande parte, a sociedade medieval ela não é letrada. Porque, vamos combinar, que o saber ler e escrever nesse momento não é algo que funcione, ou que seja factual, ou que seja necessário para nobres e servos. Na verdade, os letrados dessa sociedade são os membros da Igreja Católica. Óbvio, lembra, em história a gente não trabalha com todos, nenhum, nunca e sempre. Eu vou ter elementos da igreja que são iletrados, assim como ter elementos da sociedade que serão letrados. E aí, quem gostar, dá uma lida no Carlos Ginzburg com Queijos e Vermes, que você vai entender o que eu estou dizendo. Beleza? Bem, e aí, vamos lá. Só que essa é a relação nobre e nobre. Vamos à relação mais comum pra gente, ou seja, nobre e servo. A relação entre senhor feudal e servo. Lembra que eu falo para você que o servo mora dentro do feudo, que pertence ao senhor. Então ele tem que pagar para morar ali. Então vamos lá.
alguns impostos que esse meu servo terá que pagar ao Senhor. O primeiro deles é a chamada corvéia. Ou seja, eu tenho uma semana de trabalho de mais ou menos 6 dias. O 7º dia, domingo, é dia de você rezar. Lembra? Sociedade católica. Então, dentre esses 6 dias, certo? Este servo, ele vai produzir durante 3 ou 4 dentro do manso senhorial. Então, tudo aquilo que o servo produz, planta, colhe no manso senhorial, pertence ao Senhor. Essa é a chamada corvéia. Resta para ele, então, poder produzir e plantar no seu próprio espaço, onde ele vive, que não é dele, é do Senhor. Ele aluga aquilo ali, teoricamente. E aí, nesse papo, ele paga a chamada talha, ou seja, parte daquilo que ele produz, ele tem que dar ao Senhor por conta da moradia. Só que para produzir na sua terra, na terra onde ele habita, ele tem que usar ferramentas, que não são dele, que são do Senhor. Então ele paga a chamada banalidade, ou seja, o imposto sobre as ferramentas que ele usa, que é pago em cima do quê? Da sua produção, beleza? Então até então, vamos lá. O servo, ele planta para o Senhor na terra do Senhor, 3 a 4 dias. Do que sobra que ele planta na sua terra, parte do que ele recebe, ele paga ao Senhor por morar naquela terra. Daquilo que sobra, parte ele ainda paga ao Senhor por usar as ferramentas. Tá tudo certo? Beleza. Só que olha só, ele tem que pagar o tostão de Pedro. Sim, o chamado dízimo. Então, parte do que ele produz, ele tem que pagar para a igreja por conta do dízimo. E aí vamos supor que ele morreu, certo? Viveu muito, morreu. Tudo bem. Ele tem a chamada mão morta. Ou seja, para a sua família continuar morando no manso servil, ela tem que pagar parte da herança ao Senhor. Isso sem contar, por exemplo, o formidiário, por exemplo, que é o direito, é a taxa que o Senhor pode cobrar quando o servo se casa. Ou em casos muito extremos, e aí são casos muito extremos mesmo, muito mais como castigo do que como determinação, o direito à primeira noite que o Senhor pode exigir em relação à mulher do servo. Sim, ele também pode fazer isso. Então, esta é a vida de um servo medieval. Tudo bem? Bem, então essa é a nossa sociedade. Falamos de uma economia agrícola, de uma política descentralizada e de uma sociedade determinada por ordens, estamental, sem mobilidade social, muito bem definida. Quando falamos, então, de cultura e religião, vamos falar junto. Porque é uma fase que eu tenho uma coisa conhecida como teocentrismo. Ou seja, quem domina a cultura, quem domina a religião nessa fase é basicamente a Igreja Católica, na qual teocentrismo, ou seja, tudo gira, tudo orbita na figura de Deus. Não existe questão racional aqui, certo? Não existe razão. Tudo acontece porque Deus quer. E aí, mais uma vez, presta atenção no poder da Igreja Católica. Porque se tudo acontece porque Deus quer, teoricamente, só quem pode responder pelas coisas que acontecem é a Igreja Católica. Beleza? Então, religiosamente, domínio católico, a ideia da sua questão do elemento teocêntrico, do teocentrismo, certo? Do latim, por exemplo, tendo texto bíblico. Dos copistas, certo? De uma série de livros que você não vai poder ler ao longo do prazo, porque eles vão simplesmente sumir. Ok? Bem, e aí vamos um pouco mais além. Cuidado com uma questão chave de prova. Todo mundo provavelmente já ouviu falar a seguinte expressão: a Idade Média foi a Idade das Trevas, certo? Cuidado com isso. Cuidado por quê? Vamos lá. Eu estou falando de 1000 anos de história. Não dá para admitir que você não produziu nada culturalmente durante 1000 anos. Porque se você lembra, eu sei que você lembra, quando as pessoas usam o termo Idade das Trevas, eles usam para dizer exatamente isso. Durante 1000 anos a Idade Média não produziu nada de cultura, e a cultura retomou, renasceu com o esplendor da Antiguidade Clássica durante a Idade Moderna, com o renascimento cultural e científico. Cuidado, certo? Porque, vamos lá, são elementos da Idade Média, por exemplo, o canto gregoriano, o gótico, o trovadorismo, o romance de cavalaria, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, as universidades medievais. Então, como é que eu posso afirmar que não teve cultura na Idade Média? Agora, o que eu tenho é uma cultura que, na sua grande parte, responde a dogmas católicos, a questões católicas. E isso vai entrar em choque com uma certa burguesia que vai surgir daqui a pouquinho pra gente na história.
que vai então passar a questionar essa ideia desta produção cultural medieval. E que aí vai negá-la, dizendo que aquilo ali era uma idade das trevas. Agora, muito cuidado com isso, certo? A mesma forma, outro cuidado chave que a gente tem que ter aqui. Cuidado, porque a gente tem o hábito de achar que a primeira vez na história que a Igreja Católica foi questionada dentro da sua lógica foi lá na Idade Moderna com a Reforma Protestante, com Lutero, certo? Depois com Calvino, depois com Henrique VIII. Não é assim. Na Idade Média, eu vou ter críticas à Igreja Católica. Eu vou ter, por exemplo, alguns movimentos importantes, os valdenses, o catarismo, certo? Responsáveis, inclusive, pelo surgimento de uma instituição extremamente importante para a gente, que é a Inquisição, que vai ser da Idade Média. E é por isso que o seu professor fala para você, quando ele fala lá de reforma católica, que você tem a reabertura do Tribunal do Santo Ofício, e não o surgimento do Tribunal do Santo Ofício, e não a criação da Inquisição. A gente fala em reabertura porque a Inquisição ela vai surgir aqui no século XIII, para poder combater aquelas pessoas que questionam qualquer determinação da Igreja Católica. E pessoas que questionam determinações da Igreja Católica neste momento eram conhecidas como hereges, a tal da heresia, certo? Muito ligadas, por exemplo, ou essa questão dos movimentos dentro da Igreja, mas também de elementos fora, como por exemplo a questão do judaísmo, ou como por exemplo a questão do islamismo que vai surgir durante essa Idade Média no Oriente Médio. Ou inclusive uma própria crise entre a nobreza e a Igreja Católica, como na querela das investiduras, certo? Então, cuidado! A Igreja Católica não vai ser questionada apenas na Idade Moderna, ela também será questionada aqui na Idade Média, beleza? Então assim, de uma maneira geral, essa é a estrutura que monta a nossa Idade Média, ou seja, vamos retomar, uma economia agrária de subsistência, certo? Basicamente isso. Uma política descentralizada, uma sociedade estamental, dividida em ordens, e um domínio religioso e cultural da Igreja Católica. Tudo bem? No próximo vídeo, vamos discutir um pouco a questão da crise da Idade Média, ou seja, que elementos vão levar ao final dessa Idade Média e o início da tal da Idade Moderna. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.